A globalização nos prometeu um mundo totalmente conectado, com acesso fácil a culturas e produtos de qualquer lugar do planeta. Mas quando a gente olha mais de perto, vê que essa promessa veio com um preço. Hoje, a gente vai desmontar as engrenagens desse sistema para entender as contradições que definem o nosso tempo. A questão central é exatamente esta. Será que a globalização nos uniu de verdade? Ou ela só criou uma rede que espalha crises e problemas numa escala global? É essa tensão que a gente vai explorar a fundo. Pois é. De um lado, a gente tem o ideal de um mundo sem fronteiras. Do outro, a realidade dura de crises que se espalham em efeito dominó, uma desigualdade que só aumenta e um desafio climático que afeta todo mundo. Ok, então vamos mergulhar nisso para entender como é que a gente chegou até aqui. Para entender o mundo de hoje, não adianta só olhar para o agora. A gente precisa voltar um pouco no tempo e investigar as bases de tudo isso. Como essa máquina global, imensa e complexa, foi construída? Vamos descobrir as decisões e os momentos-chave que montaram ela peça por peça. Olha só, a arquitetura do nosso sistema começou a ser desenhada lá em 1944, em Bretton Woods. Foi ali que criaram o FMI e o Banco Mundial. E o dólar, que era lastreado em ouro, virou a base de tudo. Mas essa estabilidade durou pouco. Em 1971, os Estados Unidos romperam esse acordo. E nos anos 80, uma nova e poderosa filosofia econômica surgiu para preencher esse vácuo. E essa filosofia ficou conhecida como neoliberalismo. A ideia central é que a economia funciona melhor com a menor interferência possível do Estado. Basicamente, é deixar o mercado se autorregular. Foi essa doutrina que injetou o combustível na globalização que a gente vive hoje. E como isso funciona na prática? Bom, essencialmente através de 3 pilares: abrir as fronteiras para o comércio e para o capital, vender ativos do Estado para a iniciativa privada e cortar investimentos em serviços sociais. Essas medidas remodelaram economias no mundo todo. Com as regras do jogo totalmente redefinidas, um novo tipo de jogador ganhou um poder imenso. Estamos falando das corporações transnacionais, as verdadeiras protagonistas da economia globalizada. Vamos entender como elas operam e por que se tornaram tão influentes. Uma transnacional não é apenas uma empresa muito grande. É uma verdadeira rede de poder que coordena produção, finanças e logística através de várias fronteiras, controlando uma cadeia de operações extremamente complexa. E aqui está o segredo do poder delas: a flexibilidade. Elas podem, por exemplo, projetar um produto nos Estados Unidos, fabricar os componentes em vários países da Ásia e montar tudo na Europa, sempre buscando o menor custo e, claro, o maior lucro. E se as regras ou os custos mudam em um lugar, elas simplesmente movem suas operações para outro. Esse poder todo na economia acaba se traduzindo em poder político. Com a capacidade de investimento que tem, as transnacionais conseguem influenciar diretamente as decisões de governos e de instituições como o FMI, moldando as regras do jogo a seu favor. Bom, já construímos a máquina e conhecemos seus principais operadores. Mas toda ação gera uma consequência, certo? Agora, vamos analisar o outro lado da moeda, as contradições e os desequilíbrios que esse sistema todo gerou. A conta, como a gente vai ver, não fecha da mesma forma para todo mundo. Essa interconexão financeira tem um lado bem sombrio. Uma crise que começa, no mercado imobiliário de um país, pode em questão de horas derrubar bolsas de valores do outro lado do mundo. É um efeito dominó devastador. E quando um país está em crise, muitas vezes ele recorre ao FMI em busca de um resgate financeiro. Só que essa ajuda vem com um preço muito alto. Em troca do empréstimo, o FMI exige reformas duríssimas, que quase sempre penalizam a população com cortes em serviços essenciais e perda de direitos trabalhistas. Outra consequência é um tipo novo de desemprego. Não é aquele temporário de uma crise que passa. O desemprego estrutural acontece quando funções inteiras simplesmente desaparecem para sempre, ou porque foram substituídas por máquinas, ou por mão de obra mais barata em outro país. E isso nos leva diretamente à nossa realidade: a precarização do trabalho. Com menos empregos formais, cresce a insegurança e surgem novas formas de trabalho informal, a famosa economia de aplicativo, muitas vezes sem direitos ou garantias. E no fim, tudo isso cria uma nova hierarquia mundial. Hoje, o poder não vem só de ter fábricas, mas de ter o conhecimento. Países que criam e que patenteiam tecnologia ficam no topo, lucrando com royalties, enquanto os outros se tornam consumidores dependentes, pagando caro para ter acesso a essa inovação. Todas essas conexões e tensões nos levaram a um ponto crítico. Chegamos ao nosso teste final. Um desafio que foi acelerado pela própria globalização. Um problema que ignora completamente as fronteiras que a gente tentou criar.
A lógica da globalização é a expansão contínua, mais produção, mais transporte, mais consumo. E essa lógica tem uma consequência direta e inevitável, como vemos aqui. A expansão do comércio resulta em emissões cada vez maiores de gases de efeito estufa. Não tem muito para onde fugir. Mas a responsabilidade por esse problema é bem desigual. Historicamente, os países industrializados que se beneficiaram por mais tempo desse modelo de produção são os que mais emitiram gases de efeito estufa. E aqui está talvez a maior das injustiças. Quem mais poluiu não é quem mais sofre. Os impactos mais devastadores, como secas extremas e enchentes, atingem com mais força justamente as populações mais pobres e vulneráveis. E o futuro projetado por esses dados é alarmante. Pensa nisso. Em menos de 50 anos, 1/5 do nosso planeta pode se tornar inabitável, com um calor equivalente ao do deserto do Saara hoje. Não é uma pequena mudança, é uma transformação radical da Terra como a gente conhece. O resultado humano disso é inevitável: o aumento dos refugiados climáticos. Pessoas forçadas a abandonar suas casas não por uma guerra, mas porque a terra delas não pode mais sustentá-las. Isso acaba gerando novas crises de migração e instabilidade social. Então, a gente chega à pergunta final. Nós construímos um sistema global que é incrivelmente eficiente para conectar mercados e capitais. A questão que fica é: será que seremos capazes de usar essa mesma conexão para enfrentar os desafios gigantescos que ela mesma ajudou a criar?